Nosso estúdio os professores Júlio Furtado, né, e também a secretária de Educação, Alessandra Teixeira, que também é pedagoga. Né, o professor Júlio Furtado, que é pedagogo, como já disse, psicólogo, professor de Geografia, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Educação pela Universidade de Havana, diplomado em Psicopedagogia, idealizador do canal Sala dos Professores no YouTube, ex-reitor universitário, autor de diversos livros e artigos. Né? Para quem não sabe, ele já proferiu mais de 2.500 palestras em mais de 1.000 cidades brasileiras e cursos para professores no Chile, Argentina, Uruguai e Portugal. É consultor educacional, palestrante, escritor, professor de pós-graduação e ensino básico. É só isso, amo. Boa tarde, professor Júlio Furtado. Boa tarde, boa tarde. Prazer estar aqui. Está conosco também a secretária Alessandra. Alessandra, boa tarde. Boa tarde. É um grande prazer, né? Hoje nós estamos, dia 30 de novembro, estamos encerrando o ano letivo, né, 2022, e com chave de ouro, né? Com a presença, hoje nós teremos o segundo simpósio educacional de Jeremoabo 2022, e nada melhor, né, e mais justo do que ofertar para a comunidade educacional e a todos que queiram ir a presença do nosso ilustre professor doutor Júlio Furtado. Doutor Júlio Furtado, né, qual é o tema hoje a ser tratado? Bom, hoje a gente vai falar... Os temas, né? Na verdade são vários temas, mas o tema da palestra é as desaprendizagens do professor. Né? Quando a gente fala isso, talvez assuste um pouco, ao invés de aprendizagem, falar de desaprendizagem. Mas a ideia é essa mesma, né? O que nós, professores, precisamos desaprender para garantirmos uma educação de qualidade, em especial nesse momento que a gente está vivendo aí, de resgate de aprendizagens, né? De recomposição de aprendizagens. O que a gente tem que se desacostumar, né? Para que a gente possa seguir em frente fazendo essas crianças e jovens aprenderem melhor. E o que é que levou o senhor a desenvolver esse tema para uma palestra? Eu acho que a gente faz formação de professores há cerca de 32 anos. Né? E quando eu tinha lá pelos meus 10, 15 anos de experiência nessa área, eu comecei a perceber que apenas ensinar novas maneiras não era suficiente para fazer o professor mudar. Eu acho que isso é do ser humano. Né? Se a gente não desaprender um pouco do velho, não sobra espaço para entrar o novo. Né? Então, isso vale para tudo. Se você tem um jeito de apresentar o programa, por exemplo, né? E alguém chega com uma nova maneira de fazer isso, né? Enquanto você não... assimila aquilo. Exatamente. Enquanto você não resolver... Exatamente. Você tem que colocar de lado um pouquinho esse teu modo atual, né? Para abrir a porta para o que é novo. Então, foi por isso que eu achei interessante construir esse tema, falando mais daquilo que a gente precisa desaprender, né, para que a gente possa prestar atenção nisso, o professor possa prestar atenção nisso no seu dia a dia em sala de aula. Professor, deixa eu pegar aqui a experiência, né? Onde o Estado, né, errou tanto para que sejamos tão criticados pela qualidade do ensino do nosso país? Eu acho que, de forma geral, a gente como um todo erra muito esquecendo o feijão com arroz e ficar pensando em pratos muito elaborados. Né? E o que eu chamo de feijão com arroz? Eu acho que escola é lugar de produzir aprendizagens básicas que fazem com que a gente depois caminhe com as próprias pernas na vida. Né? Então, o que a gente pode considerar aprendizagens básicas da escola? Né? Que se a gente não tiver, a gente não consegue caminhar sozinho. Leitura, interpretação, escrita, poder de síntese, raciocínio matemático, raciocínio lógico, as 4 operações, né, a geometria básica, a história do Brasil que mostra como chegamos ao ponto em que estamos, a geografia básica que permita reconhecer, né, a sua própria terra, o seu próprio estado, o seu país, né, ou seja, o mundo em que vive. É isso que eu chamo de feijão com arroz, né? Ou seja, me parece que a escola ela veio desenvolvendo ações em nome da melhoria do ensino, mas e o feijão com arroz acabou ficando esquecido.
Né? Na prática, tem aluno que chega, a gente sabe disso, né? E a Alessandra também, que foi minha colega de faculdade, sabe disso. Ele chega na quarta série sem saber ler, escrever e não sabe as 4 operações. Como é que ele vai aprender outros assuntos que precisam basicamente das 4 operações? Perfeito. Né? Aí você ensina um monte de coisa, quer ensinar um monte de coisa ao aluno, o aluno não sabe ler, né? Vai fazer a prova, nem ler sabe, né? Nem sabe colocar em prática, não tem poder de raciocínio. Pelo que eu entendi, o senhor também acredita que se coloca muito conteúdo, né, que não atende basicamente à necessidade do aluno, feijão com arroz. Eu acho que é exatamente isso. E a pandemia forçou a barra para que a gente definitivamente pense o que é essencial ensinar, né? Porque os gaps de aprendizagem são muitos. Está provado, né? Ou seja, os alunos não aprenderam coisas que deveriam aprender, embora tenha havido um grande esforço, né, por parte das secretarias de educação, das escolas, para que os alunos não ficassem sem estudar durante a pandemia. A gente sabe perfeitamente que o processo de aprendizagem ele só é mais efetivo quando é presencialmente mesmo, cara a cara. Muito difícil, né? Você aprender pelo computador. Exato. E o que mais preocupa são que algumas pesquisas mostram que a cada um mês que uma criança fica completamente desligada da escola, ela tem a probabilidade de desaprender 10% do que sabe. Então, olha só que coisa séria, né? Quantos meses a gente tem aí para resgatar? E aí está na hora da gente parar e pensar o que é essencial, o que está no alicerce da aprendizagem, né? Então, se o professor agora não parar para fazer esse exercício, o prédio vai cair, né? Porque o prédio sem um alicerce minimamente forte, ele não aguenta nem 2 andares. Na aprendizagem, né? Também é assim. Exatamente. Agora, eu quero ressaltar que a pandemia ela veio dar uma chacoalhada, mas nós já encarávamos esses problemas antes da pandemia, né? Ou seja, você já fez uma pergunta aí que com certeza não nasceu na pandemia, sua pergunta. A gente Verdade. Tem que olhar para um histórico do processo. Então a escola precisa se rever um pouquinho para garantir a aprendizagem daquilo que a gente está aqui chamando de feijão com arroz. A gente nota o governo muito mais preocupado com números do que com a qualidade do ensino. Aí a gente já tem que fazer uma visita na própria concepção de educação mesmo, né? Enquanto a educação não deixar de ser uma política de governo e passar a ser uma política de Estado, a gente infelizmente ainda vai ter que lidar com isso, né? Ou seja, a diferença entre aprendizagem e desempenho. A escola existe para promover a aprendizagem. E hoje parece que a maior preocupação é com o desempenho. Né? Ou seja, qual foi o índice. Uma coisa na frente do outro. Exatamente. E se eu puder ter um tempinho de explicar, eu explico isso em 2 minutos. Pois não, pode né? ficar à vontade. A aprendizagem é alguma coisa que vai fazer você andar com as próprias pernas, vai desenvolver em você autonomia. Desempenho é o atingimento de uma meta. Né? Ou seja, então, nem sempre quando há desempenho, há aprendizagem. Né? Um bom exemplo é que ano passado, em meio àquela loucura toda, a gente teve a prova SAEB, a antiga Prova Brasil, né? E em meio àquela loucura toda, várias cidades começaram a fazer o melhor que puderam, ou seja, a preparar os alunos para a prova SAEB. Então eu tive numa cidade onde eu pude estar com uma professora no momento em que ela estava preparando os seus alunos de 5º ano em matemática, e ela estava falando, né, ensinando aos alunos, olha, se caiu uma questão onde existe aqui uma figura, um quadrado, dividido em vários quadradinhos de 1 por 1, basta você contar quantos quadradinhos tem aqui dentro, que isso é igual à área da figura. Então vamos lá, vamos contar. 1, 2, 20 quadradinhos. Então a área é 20 metros quadrados. Entenderam? Então os alunos entendemos e tal. Não é que caiu uma questão dessa? Né? Então os alunos dessa professora, com certeza, quase todos acertaram essa questão. Aí eu fico sempre imaginando um desses alunos crescendo, aos 25 anos de idade, casou, comprou uma casa, ele e sua esposa olhando, né, para a varanda, e a esposa diz assim, querido, vamos trocar o piso dessa varanda? Ele olha, a varanda é quadrada, né? Ele olha, vira para a esposa e fala assim, puxa, se ela fosse divididinha em quadradinho de 1 por 1, bastava eu contar quantos quadradinhos que eu descobriria quanto de piso tem que comprar. Mas a varanda não é divididinha em quadradinho de 1 por 1, então eu não sei quanto de piso eu tenho que comprar. Né? Então, percebe? O desempenho nem sempre é aprendizagem. Né? Uma certa vez na faculdade, a gente tinha um professor chamado José, bem interessante, era de Aracaju, e eu fiz a pergunta a ele, professor, me diga uma coisa,
para que serve conjunto, né, expressões algébricas? Como é que você utiliza na prática? Para que presta isso? A gente aprende para quê? Aí ele disse, não sei responder, mas na semana que vem eu respondo. Né? Aí foi que ele veio, né, explicar. Interessante, né? Porque ele disse, até eu ensino a vida toda, mas nunca me dei Nunca conta parou para quê. parar. Então, o outro está aprendendo, mas não sabe para quê também, não sabe como vai utilizar, nem quando utilizar, né? Exatamente. E se eu tenho uma escola que persegue desempenho, eu com toda certeza vou correr o risco de ter um aluno que não vai sair dela com aprendizagem. Porque nem sempre, quando eu tenho desempenho, eu tenho aprendizagem. Vide esse exemplo que eu tentei citar aqui agora. Né? Então, escola é para perseguir aprendizagem. Eu espero que esse tempo que a gente está sem IDEB, né? Eu, por um lado, digo graças a Deus. Estamos mudando de governo, eu acho que ainda vai passar 2023 uma grande discussão. Quem sabe em 2024 a gente já tenha um novo retrato do que vai ter aí. Né? Mas enquanto não tem, a escola precisa se conscientizar disso. Né, que é para poder a gente cumprir esse compromisso com a aprendizagem, com o feijão com arroz que vai fazer a pessoa andar com as próprias pernas, entende? É verdade. Alessandra, daqui a pouco a gente volta aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho para a Alessandra. O evento está previsto para acontecer que horas? Às 17 horas, né? Vamos começar de forma pontual, que o professor tem outros compromissos também. Será no ginásio de esportes, né? Que é onde pode acomodar realmente, né, todos os professores. E tá ficando o espaço preparado com todo carinho para receber todos os professores, todo mundo. É específico para professores? Professor, gestor, coordenador. Pessoal da educação. Isso, né? Porque infelizmente a gente não tem um lugar que possa receber todos, né, da educação, porque são muitas pessoas. Mas podem ir. Do municipal, né? Isso. Da área municipal. Isso, tem algumas pessoas. Isso, tem algumas pessoas já mandando mensagem, né, desde ontem, sinalizando se pode ir, né? Que faz parte de outras redes. Isso. E eu deixei aberto que pode, porque às vezes falta algum dos nossos e a gente está preparando para que receba realmente. Tem que fazer inscrição ou é aberto? Não, pode, né? Quando não faz parte da rede, pode mandar uma mensagem, entrar em contato com a gente, não tem problema, porque é um momento, né, bom, né, esse momento maravilhoso, e muita gente, quando viu o nome do professor, até de outras cidades, já entrou em contato comigo. Agora mesmo eu estava recebendo aqui de uma cidade vizinha, a gente pode ir. Currículo do homem, né? Entendeu? E assim, a gente está, né, de braços abertos. E vai ser bom. Hoje vai ficar marcado para fecharmos realmente com chave de ouro o ano 2022. Professor, vou aproveitar aqui todo o conhecimento para os colegas de formação não me baterem, né? O que é que a escola pode tirar de positivo desses 2 anos de pandemia, ensino remoto e tal, né? O que é que isso pode deixar de positivo? A gente já entendeu, né, que não atendeu a necessidade, serviu como um paliativo, mas o que é que deixou de positivo no meio disso tudo? O que é que pode ser aproveitado, né, daqui para frente? Nossa, essa pergunta é excelente. Eu acho que a escola, ela tem que ter aprendido alguma coisa, né, nesse período de pandemia. Eu acho que a primeira delas é a importância de desenvolver a autonomia nas crianças, né? E a gente penou muito em depender tanto dos pais para que a aprendizagem acontecesse durante esse período. Então, a gente acabou descobrindo, como um todo, o quanto as nossas crianças não são autônomas, não conseguem se organizar sozinhas, não conseguem, ainda precisa, crianças às vezes de 4º, 5º ano, 6º ano, dependente de pai, para sentar e estudar. Então, acho que desenvolver a autonomia é a primeira grande lição que a pandemia nos deixa. A segunda é a própria integração com a família. Porque quando as escolas fecharam, o que aconteceu? A escola perdeu o seu território. Só que onde é que vai funcionar a escola agora? Com todo mundo em casa? Dentro da casa dos alunos, né? E a escola só pode fazer valer as suas regras dentro do seu território. Como a escola está fechada, a escola está funcionando dentro da casa do aluno, ela está fora do território. Então a escola não pode mais impor regras. Foram muitas as escolas, não públicas, a maioria que tiveram esse problema foram particulares, mas públicas também, que instituíram durante a pandemia uma coisa assim, quer ver? Todo mundo às 7 horas, ligados aqui, que o vídeo vai começar, e os pais começaram, opa, não dá, espera aí, eu tenho 3 filhos. Eu tenho um celular só, um computador só, não dá para os 3 estarem 7 horas. Opa, não dá não, eu também estou usando o computador, eu estou trabalhando em casa, né? Ou seja, então, peraí, ou escola, não dá para ser assim não. Então, sinalizou para a escola assim, vamos conversar? Vamos dialogar?
né? E a escola teve que se repensar. Até que a escola percebeu, eu não posso impor regras, eu não estou dentro do meu território, eu meio que invadi a casa do outro, né? Então as regras que existem do funcionamento são da casa dele. Isso. Então a escola foi obrigada a conversar, dialogar com as famílias. Eu acho que essa aprendizagem precisa ficar. A escola tem que entender que a gente precisa dialogar o tempo todo com a família, não só, né, nesses momentos. E eu acho que uma terceira grande aprendizagem que a escola precisa, dentre várias, né, mas eu ressalto aqui essas três, é que durante a pandemia várias pesquisas foram feitas tentando entender que falta que a escola faz para a criança, para o adolescente e para os pais, mas principalmente para a criança. E para os professores também. E várias pesquisas perguntaram assim, para as crianças e adolescentes: que falta que você sente da escola? O que mais te faz falta na escola? As crianças em peso, a hora do recreio, meus colegas, o bate-papo, né, etc. e tal. Os professores, os alunos, as aulas, mas principalmente os colegas. Ou seja, essas pesquisas todas comprovam que escola, acima de qualquer coisa, é relação entre pessoas. Né? Ou seja, as pessoas, o que é mais importante na escola? A hora do relacionamento, né? A hora que eu converso, a hora que eu brinco, a hora que eu estou em contato com o outro. Então, acho que isso é uma grande aprendizagem para a escola, para que a escola passe a valorizar mais os momentos de relação que acontecem na escola. Né? O recreio é tão importante quanto as aulas, a sala dos professores é tão importante quanto as reuniões de treinamento. Escola é relação. Eu acho que essas três aprendizagens são as mais importantes, a meu ver. Tem uma outra situação, né, que muito professor, sobretudo professor, tem professor que não gosta de trabalhar, a gente sabe disso. Não você acredita que existe? Será? Será? E acreditava que na pandemia ele ia ficar mais tranquilo, né? Aconteceu totalmente o contrário, né? Porque a todo momento o aluno, quando tinha necessidade, estava entrando em contato com ele, ele tinha que receber, passava o dia todo no computador, não podia fazer, né, praticamente nada, não tinha o tempo dele, perdeu o tempo dele, da família, do convívio. Foi um outro aprendizado também que serviu para muita gente. É interessante o contato do aluno com o professor, mas você também perdeu toda a sua privacidade, né? Exatamente. Acho que essa foi uma outra grande aprendizagem, assim como a grande aprendizagem da tecnologia também, né? Os professores, antes da pandemia, vários professores, eles rechaçavam, eles tinham uma certa repulsa pela tecnologia, pelo uso de computador. Quantos professores, pela primeira vez, fizeram um vídeo, né, na pandemia, né? E agora é uma herança positiva da pandemia também, né? Eles estão mais instrumentalizados para utilizar a tecnologia no seu dia a dia. Se habilitaram, né? Ainda que a força. Mas... Exatamente. Teve muita coisa de bom nessa pandemia. Eu aproveito, deixa acaba sendo, toda a situação acaba ficando aprendizado. Tudo vale a pena, né? Se a alma não é pequena, como já dizia o poeta. Rapaz, fosse para conversar, a gente ia conversar o dia todo. Quero agradecer pela presença aqui no programa, quero agradecer à secretária Alessandra, né, por ter trazido aqui mais uma vez também a presença. O companheiro aqui, o argentino. Acho que a gente está ignorando ele por causa disso, né? Brincadeira, né? Tá certo. Então, muito obrigado, Alessandra. Obrigado, sucesso aí no evento. Quero convidá-los também, Adalberto, né? Você, enquanto pedagoga, eu sei que está aí, né? Em outra... Mas quiser aparecer lá, dar um pulinho, eu sei que vai ser, né, esse momento ímpar. Muito bem. Então, conversamos com o professor Júlio Furtado, né, e também com a secretária de Educação do município de Jeremoabo, Alessandra Teixeira. Um abraço. Tchau.